Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Hoje, dia 10 de dezembro de 2022, nossa leitura está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, os capítulos 1 ao 6. Vale a pena a gente começar falando que a carta que Paulo escreve a Timóteo é uma carta de pastor para pastor, é a carta do apóstolo Paulo para um jovem pastor, Timóteo. Paulo está, então, dando orientações episcopais de como Timóteo deveria tratar alguns assuntos. Essa carta tem como objetivo estimular Timóteo a tratar de uma tarefa muito difícil, que era a existência dos erros doutrinários. Na prática, a igreja de Éfeso precisava de instruções com relação às responsabilidades pastorais, como as qualificações da liderança. Paulo, então, está orientando Timóteo como ele deveria se portar, como ele deveria agir para que o ministério dele fosse um ministério saudável, fosse um ministério sadio. E ainda assim, mesmo sendo uma carta de orientação para um pastor, nós podemos extrair algumas verdades que falam com todos nós, independentemente do seu chamado, se você é um pastor, se você é um líder, ou se você é um crente em Cristo Jesus e deseja entender como funciona a palavra, deseja ser uma bênção para a sua própria vida e para a vida daqueles que te cercam. Paulo, ele fala do bom combate, ele fala de como nós devemos lidar. A carta a Timóteo fala sempre da fé. Paulo sempre exorta Timóteo para que ele faça tudo pela fé, para que ele chegue ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos nós, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Também, Paulo está dando orientações a Timóteo de como ele deve fazer para escolher os presbíteros, os pastores e os líderes, os diáconos, aqueles que vão servir a igreja do Senhor. Paulo chama a atenção de Timóteo para que Timóteo não seja negligente, porque há um dom depositado na vida de Timóteo. E eu tenho certeza que falo para pessoas que têm dons de Deus, dons que foram depositados na sua vida e que talvez eu esteja falando para alguém que, por algum motivo, deixou de praticar, deixou de exercitar esse dom tão precioso que o Senhor te confiou. Então eu quero que o Espírito Santo te toque nessa hora, para que você possa então voltar à essência, voltar ao primeiro amor, voltar ao prazer de servir a Deus, de servir a igreja local, de servir ao povo de Deus. Afinal de contas, tenho certeza de que, assim como na minha vida, quando Jesus entrou na sua vida, uma mudança muito grande, profunda foi iniciada, muitas coisas aconteceram. Certamente existem pessoas que testemunham a teu respeito, já que a tua vida testemunha de si mesmo. Há pessoas que dizem: rapaz, irmã querida, mulher, como você mudou, como a tua vida hoje é diferente. E mais do que qualquer coisa, o Novo Testamento vai buscar em nós uma mudança não apenas de ritos, não uma mudança externa, mas uma mudança que começa de dentro, uma mudança que não está relacionada com fatores legais, mas com o prazer de servir a Deus. Então, sei que estou falando com gente que ama a Deus, gente que deseja agradar a esse Deus, gente que tem preocupação em se mostrar crente, em mostrar a sua fé. Então eu oro para que o Senhor te abençoe. Paulo vai falando, quando ele vai dando orientação
a Timóteo, ele vai falando sobre características que precisam existir na vida de um diácono, na vida de presbíteros, e aí ele segue. Paulo está dando também orientação para que não se coloque qualquer líder de qualquer maneira, antes que seja acompanhado, antes que seja testado, que seja aprovado, para que possa então dar um bom testemunho, para que o povo perceba que Deus é um Deus cuidadoso. Paulo também está dizendo para Timóteo que ele deve se preocupar sim com características e também com o ensino. O ensino é libertador, o ensino é maravilhoso, o ensino cura, restaura, liberta, o ensino apresenta caminhos para soluções de problemas, para mudança. E ele está dizendo algo que é muito interessante. Ele fala para Timóteo: tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate da fé. Novamente Paulo está chamando, exortando Timóteo a usar da fé na sua conduta, na sua vida. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserve a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão. Sabe, Paulo está dizendo que uma coisa a ser combatida são os falsos mestres e o perigo das riquezas, quando a gente busca riqueza e viver com as riquezas de maneira frívola. Tudo que Deus tem colocado na nossa mão, o texto vai dizer: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Paulo está falando que tudo aquilo que Deus coloca nas tuas mãos, nas minhas, nas nossas mãos, tem um motivo, que é abençoar pessoas. Seja liberal em honrar, em abençoar. Não se preocupe, porque quanto mais você der, mais Deus te dará. Tenha cuidado, viva uma vida de prazer no Senhor, de alegria em Deus, viva pela fé e permita que o Senhor te abençoe, te dirija, que a sua vida seja uma vida de santidade, seja uma vida vivida com sabedoria, que você possa crescer na graça, crescer na piedade, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente, e não deixe de ler essa carta tão expressiva e tão maravilhosa de ensino, de direção, que vale não apenas para pastores e líderes, mas vale para todos aqueles que desejam buscar e se aproximar de Deus. Essas orientações não valem apenas para os líderes e pastores, elas valem para todos aqueles que buscam viver uma vida piedosa diante do Senhor. Que o Senhor te abençoe de maneira rica e poderosa. Fique na paz. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.